qual a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? Vamos lá. O Candomblé, ele é formado por uma mistura de cultos diferentes, de divindades africanas diferentes, que vieram com os negros através do processo de escravização e tudo mais, e que quando chegaram aqui tentaram, os brancos, né, no caso, tentaram impor o culto cristão a esses negros, e eles tiveram que de alguma forma se unir, independente da sua tribo, da sua nação, da sua etnia, porque a gente tem que entender que a África é muito grande e a África tem diversos cultos diferentes, etnias diferentes, nações diferentes, que cultuam divindades diferentes, mas eles tiveram que se unir para tentar, através dessa união, criar um culto que é o culto às divindades africanas, sejam eles orixás, equinces, vunduces, entre outros, tá? Eles se uniram para isso, para eles professar a fé que eles acreditavam, tá? O que mais se popularizou foi o culto ao orixá, mas existem outros tipos de divindades também que são cultuadas, independe da nação. E aí, a gente, em 1908, surge a Umbanda. A Umbanda, ela cultua espíritos. Espíritos que encarnaram em algum momento. A Umbanda, por essência, não cultua orixá. Depois, no processo de assimilação, porque a gente tem que entender que muitos umbandistas, antes de serem umbandistas, antes de abrirem uma casa de Umbanda, antes de começarem a trabalhar com os mentores da egrégora de Umbanda, eles muitas vezes eram pais de santo, mães de santo, ou eram do culto do Candomblé. E aí eles continuavam acreditando naquela força daquelas divindades, então eles inserem essas divindades dentro da Umbanda. Mas por essência, a Umbanda, para existir, não precisa cultuar orixá. Essa é a primeira grande diferença. Não existe Candomblé sem as divindades africanas, sem os orixás, principalmente, que foram o que mais foi popularizado dentro do Candomblé. Agora, a Umbanda, ela não precisa cultuar os orixás para existir. Isso é a principal diferença. Qual a segunda principal diferença? A Umbanda, uma das regras dela é a manifestação do espírito para a prática da caridade. No Candomblé não se tem caridade por regra. O pai de santo ele pode fazer uma caridade para você, mas não é regra. A regra na Umbanda é o dirigente, o pai de santo da Umbanda, né? Eu não gosto de usar esse termo, pai de santo dentro da Umbanda, porque remete ao culto do Candomblé. Mas a gente sabe que tem muita casa que ainda usa essa terminologia. Mas o dirigente, o orientador, o chefe da casa, não importa qual nome você usa, a regra é que ele pratique a caridade dentro das sessões de Umbanda. Então, você não pode, dentro de uma sessão de Umbanda, cobrar para ter uma consulta com um espírito manifestado. Agora, quando você está em outro tipo de culto, quimbanda, candomblé, seja lá qual for, que não seja Umbanda, se pode cobrar. Porque não tem essa regra da manifestação do espírito para a caridade. Essa é a segunda diferença, tá? Então você tem que entender o seguinte: se você vai em um local, em um terreiro, e está manifestando espíritos, falando, conversando, dando consulta, isso não é Candomblé. No máximo, é uma casa de Candomblé que também cultua Umbanda ou Quimbanda ou outros tipos de religiões como Jurema, Catimbó, que existe a manifestação do espírito. Mas são duas coisas diferentes que estão sendo cultuadas no mesmo local, pela mesma pessoa, tá? Mas por regra, se você vai
numa casa de candomblé, lá vai se manifestar orixás. E orixás não falam, não dão consulta. Como que é a consulta no candomblé? A consulta no candomblé é através do jogo oracular. Muito comum o jogo de búzios. É assim que você se consulta no candomblé, através do jogo de búzios. Na Umbanda, como é que você se consulta por regra? Através da consulta do espírito manifestado em um médium. Essa também é uma diferença muito importante, tá? Então, assim, são religiões diferentes, que cultuam coisas diferentes, mas que acabaram, em muitos momentos, se unindo. Porque, às vezes, né, por cultuarem coisas diferentes, às vezes uma mesma pessoa acredita nas duas forças, na força tanto dos espíritos quanto na força das divindades, o que não é problema nenhum. Então, com o passar do tempo, as coisas foram se misturando. E hoje a gente também na Umbanda cultua o orixá, mesmo que muitas vezes não com a mesma perspectiva que o candomblé tem. Muitas vezes o culto é diferente. E aí a gente vai para a quarta diferença, que é, na Umbanda, por regra, não existe sacrifício animal. Então você não vai ver oferenda com sacrifício animal. Você não vai ter uma iniciação com sacrifício animal. Essa é a regra. No candomblé, a regra é o sacrifício animal. É o sacrifício animal. Se você vai num candomblé e o candomblé não sacrifica um animal, é estranho, provavelmente não é candomblé. Entende? Então, já tem aí já a quarta diferença. Na Umbanda não se sacrifica animal, é uma regra. E no candomblé sim. Agora, de novo, vai ter casas de Umbanda que vão, de alguma forma, sacrificar um animal em algum momento? Vão. Isso é certo? Não sei. Mas a questão toda é que ele não está, naquele momento ali, sacrificando o animal, seguindo as diretrizes da Umbanda, mas sim seguindo as diretrizes do candomblé, ou do culto de nação, ou do culto de Fá, ou da Quimbanda, ou seja lá o que for. Entende? Porque a Umbanda tem disso. A Umbanda, ela tem influência. Ela tem como base, primeira base, a estrutura espírita e a estrutura cristã. É a base. E aí logo depois a gente tem a estrutura como base do candomblé ou do culto africano, culto de nação. Afinal, o segundo guia a se manifestar no Zélio Fernandino de Moraes, que foi vamos dizer assim, o idealizador ali da Umbanda, foi um preto velho. Um preto velho que pediu guia. Guia. Que é usado aonde? No candomblé. Entende? Então, assim, é um preto velho que trazia toda uma característica do culto de nação, mas que veio na Umbanda. Posteriormente, ele invoca um outro espírito para se manifestar, que era o Orixá Malê. Orixá não, desculpa. O Ogum Malê. E aí você faz mais uma correlação. Ué, mas se é Ogum, não é Orixá? Não é do culto de candomblé? Então, a Umbanda é uma mistura, às vezes até muito louca. E só para deixar claro, esse Ogum Malê, ele não era o Orixá que se cultua no candomblé ou na África. Porque ele falava, ele dava consulta, por mais que ele não fosse muito de dar consulta, mas ele falava, ele, né, conversava, ele quebrava demanda, fazia, né, entre aspas, macumba. Então, assim, não era o orixá não faz isso, o orixá é uma divindade. O orixá veio para manifestar sua energia naquele, né, naquela pessoa, mas ele não vem para dar consulta para ninguém. Já o
orixá Malê, o Ogum Malê, ele vinha pra trabalhar. E aí nisso já começou a se ter essa mistura, mas até que ponto essa confusão não era de propósito? Porque afinal, a África faz parte a África, quando eu digo assim, a cultura africana, ela tá dentro do Brasil. A cultura indígena tá dentro do Brasil. A cultura dos brancos está dentro do Brasil. Lá atrás a gente foi formado por uma mistura de, cara, quase o mundo inteiro. Era tudo junto. Era índio, branco, negro, oriental, cigano. Tudo vinha pra cá, todo mundo se relacionava com todo mundo. Foi cada um casando com pessoas diferentes, de etnias diferentes, cores diferentes, ex-nacionalidades diferentes. E saiu a gente. A Umbanda é a cara do brasileiro. A Umbanda é quase uma religião, comparação tosca, é quase um vira-lata. Assim como nós, é um pouquinho de todo mundo. E é isso que deixa a Umbanda também, ela muito aberta. Porque ela consegue conversar com todos os cultos, com todas as religiões, sabe? Então ela é um pouco espírita, é um pouco católica, é um pouco oriental. Pô, cara, a gente fala de chakra e karma na Umbanda. Isso é conceito oriental. A gente fala de orixá, conceito africano, entende? A gente usa muitas vezes Kardec como base nos nossos estudos. O estudo do espírito todo baseado em Kardec, entende? Então, assim, e a própria manifestação católica dentro da Umbanda, né? Afinal, a gente inclusive fez até sincretismo do orixás com santos católicos. Tudo bem que isso aconteceu lá atrás, inclusive também na época do Candomblé, mas que a gente resgatou isso. Então, trazendo até a cultura, inclusive, do branco para dentro da Umbanda. Então, a gente tem que entender que é uma mistura muito grande. Então, é difícil a gente olhar para a Umbanda e ver uma casa igual a outra. Mas a gente tem que entender que tem algumas bases, né? Algumas regras básicas, que é manifestação do espírito para caridade, não há sacrifício animal, não se cobra, já que a caridade não se cobra a consulta com o guia, porque é a manifestação do espírito para a caridade, tá? E que não é obrigatório o culto ao orixá para a Umbanda existir, tá? Já no Candomblé, há o sacrifício animal, há a cobrança, a consulta é feita através de oráculos, principalmente o jogo de búzios. Tá bom, galera?